Nesse vídeo, nós vamos analisar dois vetores e, para fazer isso, nós vamos colocar a origem desse vetor partindo da origem desse sistema de coordenadas. O objetivo principal vai ser determinar esse ângulo que esse vetor forma com a reta horizontal. Inicialmente, vamos escrever o nosso vetor em termos dos vetores unitários, ou seja, nós vamos colocar aqui 3 I chapéu mais 4J chapéu, em que nessa notação aqui, o 3 está multiplicando esse vetor unitário aqui no eixo horizontal e o 4 está multiplicando o vetor unitário no eixo vertical, já que o I chapéu sempre vai estar no eixo x e o J sempre no eixo y. Mas você também pode pensar nesse vetor como sendo um vetor com duas componentes, em que uma delas vale 3, e esse 3 aqui está no eixo horizontal, e a outra componente aqui vale 4, em que esse 4 aqui está no eixo vertical. Ou seja, partindo aqui da origem desse sistema de coordenadas, nós vamos nos mover 3 unidades na horizontal e depois vamos nos mover 4 unidades na vertical, desse jeito aqui. Então, esse é o nosso vetor U. Agora, o que nós vamos fazer aqui é determinar esse ângulo θ. E, como sempre, eu quero que você pause esse vídeo e tente determinar esse ângulo sozinho. Ok, já tentou? E aí, conseguiu? Bem, se não, vamos dar uma olhada aqui em como a gente pode determinar esse ângulo. Bem, a primeira coisa que você tem que observar aqui é que nós formamos um triângulo retângulo aqui. Como isso daqui se trata de um triângulo retângulo, uma das formas de determinar esse ângulo seria usando a função tangente, já que a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente de um triângulo retângulo. Então, vamos colocar essa informação aqui. A gente sabe que a tangente de um ângulo, θ, é igual ao cateto oposto, que, nesse caso, esse cateto oposto aqui tem 4 unidades. Então, podemos colocar aqui 4 unidades dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente, nesse caso aqui, possui 3 unidades. Então, basta dividir o 4 pelo 3. Mas o nosso objetivo não é encontrar a tangente do ângulo, certo? Mas sim o ângulo. E uma forma de determinar esse ângulo seria usando a função inversa da tangente. Então, o ângulo θ seria a função inversa da tangente. Então, teríamos aqui tangente a menos 1, que é a mesma coisa que o arctangente, para você que está mais acostumado a usar essa notação. E esse arctangente, ou a função inversa da tangente aqui, de 4 sobre 3. Ou seja, quando a gente faz essa função aqui, nesse caso, a gente está querendo saber qual ângulo que tem uma tangente que é igual a 4/3. Bem, para fazer esse cálculo aqui, a gente pode utilizar a calculadora agora. Então, vamos fazer isso daqui rapidamente na calculadora. Então, a gente vai ter aqui o arctangente de 4 dividido para 3. E isso é aproximadamente igual a 53,1 graus. Então, podemos colocar aqui que esse θ vai ser aproximadamente igual a 53,1 graus. Então, esse é esse ângulo θ aqui. Então, já vimos uma forma de conseguir determinar esse ângulo θ aqui. Então, já conseguimos calcular esse ângulo aqui, simplesmente utilizando a função tangente, na qual a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto desse ângulo sobre o cateto adjacente. Assim, utilizamos a função inversa para determinar esse ângulo, e o arctangente de 4 sobre 3 é aproximadamente igual a 53,1 graus. Então, esse daqui é o ângulo que estávamos procurando. Claro que poderíamos simplesmente pensar nisso aqui como sendo o 4 como uma componente de y e o 3 sendo uma componente de x. E a tangente desse θ aqui, claro que seria esse 4 dividido por esse 3, não é? E claro que tudo isso que estamos vendo deriva das funções trigonométricas. Imagine, por exemplo, que a gente tenha um pequeno círculo aqui em um eixo de coordenadas e que esse círculo seja unitário, ou seja, tem um raio igual a 1. Então, se a gente quer determinar a tangente desse pequeno ângulo aqui, a tangente desse ângulo θ ali vai ser igual a essa componente x aqui sobre o y. Se eu tentar traçar aqui também esse círculo unitário, essa circunferência unitária, nós teremos um pequeno ângulo θ aqui, certo? Em que esse ângulo aqui vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente.
Para a gente determinar a tangente desse ângulo aqui, bastaria pegar esse cateto oposto aqui e dividir por esse cateto adjacente, que daria o mesmo valor que pegar esse 4 aqui e dividir por esse 3. Então, não importa se a gente usar esse pequeno raio ou esse raio grande aqui, que é o nosso vetor nesse caso, nós vamos chegar ao mesmo valor para a tangente, simplesmente pegando o cateto oposto e dividindo pelo cateto adjacente. E aí, nesse caso, como a gente quer o ângulo, basta a gente utilizar a função inversa, que aí chegaremos ao valor desse ângulo que nós estamos tentando determinar. Então, dessa forma, nós podemos pensar que, quando estamos falando de vetores, a tangente do ângulo que é formado com o eixo positivo x será igual a componente y sobre a componente x. E tudo isso é muito incrível, não é? Porque todas essas ideias acabam se juntando para a gente conseguir determinar o nosso objetivo, que é esse ângulo θ. Então, vamos pegar esse outro vetor w aqui agora. A gente tem esse vetor w utilizando aqui a notação dos vetores unitários, sendo igual a menos 5 i chapéu mais 6 j chapéu, que é a mesma coisa que um vetor tendo uma componente x igual a menos 5 e uma componente y sendo igual a 6. E se a gente quer determinar esse ângulo aqui, basta utilizar a mesma ideia que usamos antes, que é determinando a função tangente. Então, vamos lá. A tangente desse ângulo vai ser igual a componente y, que nesse caso é 6, sobre a componente x, que nesse caso é menos 5. A gente pode, inclusive, colocar esse sinal de menos aqui em cima, ok? E, novamente, vamos utilizar a função inversa da tangente. Então, a função inversa da tangente vai determinar para a gente esse ângulo θ. Então, θ, que é o nosso ângulo que estamos tentando determinar, vai ser igual à função inversa da tangente, ou seja, o arctangente de menos 6 sobre 5. E isso aqui vai ser igual, vamos calcular novamente. Então, vamos lá, a gente quer o arctangente de menos 6 dividido para 5. E isso é aproximadamente igual a menos 50,2 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser aproximadamente igual a menos 50,2 graus. Mas, se você observar aqui bem, esse ângulo aqui não aparenta ser menos 50,2 graus, não é? Ele é bem maior do que isso. Então, vamos guardar esse resultado. Deixa eu apagar isso aqui e guardar esse resultado que chegamos, tá? Menos 50,2 graus, aproximadamente isso, tá? Aproximadamente isso, menos 50,2 graus. Bem, como podemos observar aqui, esse ângulo aqui é bem maior do que esse 50,2, certo? Como a gente sabe, a função tangente é uma função que varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, quando a gente utiliza essas componentes desse vetor, em que esse vetor se encontra aqui no segundo quadrante, o valor que ele vai dar para a gente do ângulo, na verdade, vai ser esse daqui, que é o 50, o menos 50,2 graus. E a gente sabe que todo esse ângulo daqui, ou seja, tudo isso aqui, possui 180 graus. Ok, uma forma, então, de determinar esse ângulo aqui que nós estamos querendo encontrar seria somando esses dois ângulos, ou seja, menos 50,2, então vamos colocar aqui menos 50,2 graus mais 180. Então, teríamos mais 180 graus. E isso aqui vai ser aproximadamente igual a 129,8 graus. Então, esse ângulo θ aqui, na verdade, seria aproximadamente igual a 129,8 graus. Ok, isso é muito interessante que, para determinar isso, simplesmente utilizamos os valores aqui dessas componentes, certo? Mas existe uma outra forma também de determinar esse valor. A gente pegando, por exemplo, essa componente vertical aqui, que tem um valor igual a 6, e pegando essa componente horizontal aqui, pelo menos o módulo dessa componente aqui, né, que tem um valor igual a 5, e aí a gente pode determinar, por exemplo, esse ângulo x aqui.
Para a gente determinar esse ângulo x, a gente vai usar a mesma ideia, certo? A gente vem aqui e diz que a tangente de x é igual ao cateto oposto, e o cateto oposto, nesse caso aqui, é o 6, sobre o cateto adjacente, que nesse caso aqui é o 5, certo? Então, x, nesse caso aqui, vai ser igual à função inversa da tangente, que é o arctangente, de 6 sobre 5. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá pegar a calculadora. O arctangente de 6 dividido por 5 é igual a 50,2. Então, nós temos aqui que esse x vai ser aproximadamente igual a 50,2 graus. Então, poderíamos utilizar essa ideia agora desse ângulo aqui, certo? Que a gente já sabe que tem esse valor aproximadamente igual a 50,2 graus, e simplesmente fazer o seguinte: eu sei que daqui até aqui eu tenho 180 graus, certo? Então, bastaria pegar esse 180 graus e subtrair com esse x. E x é 50,2. Pegando 180 menos 50,2, a gente chega aos 129,8 graus, que é o mesmo valor que a gente tinha calculado anteriormente. Então, nós temos essas duas formas aqui de fazer isso, tá? Pegando diretamente os valores das componentes aqui com os sinais, certo? E aí, a gente vai chegar a um valor negativo desse ângulo, e aí a gente vai utilizar o ângulo complementar aqui nesse caso e somar os dois valores, por exemplo, menos 50,2 mais 180. Isso aqui vai me dar 129,8 graus. Ou a gente pode simplesmente pegar os valores absolutos aqui, fazendo um triângulo retângulo, e pegando 6 sobre 5, que é a tangente desse ângulo aqui, certo? Chegando a esse valor, a gente pode simplesmente pegar o 180 e subtrair com esse valor. E aí, a gente vai conseguir chegar ao valor desse ângulo θ. Então, nós vimos aqui duas formas interessantes de calcular o ângulo de um vetor, tanto quando ele está no primeiro quadrante ou quando ele está no segundo quadrante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.